Fala pessoal, tudo bem? Vamos começar uma aula aqui sobre isomeria. A gente vai falar dos três tipos de isomeria: plana, geométrica e óptica, né? Espacial óptica aqui nesse caso. Deixa eu até colocar aqui de uma vez. Então a gente vai trabalhar com a isomeria plana, a isomeria geométrica e a isomeria óptica. Primeira coisa que a gente vai ter é entender o que é isomeria. Então, quando a gente fala que um composto é isômero do outro composto, a gente está falando que a gente tem dois ou mais compostos que vão apresentar a mesma fórmula molecular. Então, eles têm a mesma fórmula molecular, mas são compostos diferentes. Então, eu tenho compostos que têm cadeias diferentes, que pertencem a funções diferentes, que têm posições diferentes de heteroátomo, que apresentam organizações diferentes, mas que apresentam a mesma fórmula molecular. Então, quando isso acontece, eu digo que aqueles dois ou mais compostos são isômeros. A gente vai classificar aqui primeiro a isomeria plana, tá? A isomeria plana é o tipo de isomeria que a gente consegue diferenciar pela fórmula estrutural. Se você fizer o desenho da sua cadeia, você vai conseguir identificar qual tipo de isomeria plana que aqueles compostos possuem. No caso da isomeria plana, a gente tem 5 casos. A gente pode ter a isomeria plana de função, de cadeia, de posição, de compensação. A mesma coisa de compensação é metameria. Tem livro que fala metameria ou compensação. E isomeria de tautomeria. Então a gente vai falar um pouquinho de cada um, a gente vai entender como cada uma delas funciona e aí depois a gente passa para a isomeria espacial, diferenciando a geométrica da óptica. Então vamos lá, o primeiro caso que a gente tem é o caso de isomeria de função. Gente, qual é a ideia? Eu tenho a mesma fórmula molecular e funções que são diferentes. Então, com uma mesma fórmula, eu consigo formar compostos de funções diferentes. Olha aqui, ó, botei a fórmula C3H8O. Com essa fórmula aqui, eu consigo formar um éter e um álcool. Como assim? Se eu for formar o meu éter, ó, vou botar lá CH3, botar o O aqui, CH2, são 3 Hs, né? CH3. Ok. Então, ó, quando eu pego a minha equação, o que eu vou ter que pensar? Eu tenho 3 carbonos, ok? Vou colocar os meus 3 carbonos, distribuir essas ligações nos 3 carbonos e ver como que a minha cadeia vai ficar, tá? Então, ó, eu distribuí aqui, o carbono faz 4 ligações, então esse primeiro carbono está ligado a 3 hidrogênios e um oxigênio. Esse segundo carbono aqui está ligado a outros 2 ligações simples e 2 hidrogênios. E aqui também, ó, ok? Fazendo a contagem, então, a gente tem 5 hidrogênios com mais 3, 8, igual estava na fórmula, e um oxigênio. Então, eu tenho aqui um éter. Agora, eu vou escrever um álcool com a mesma fórmula molecular. Eu preciso de 3 carbonos, então, eu vou colocar aqui CH3, CH2, CH2, OH. Gente, vamos contar. 3 carbonos, hidrogênio, 3 com mais 2, 5, com 2, 7, com mais 1, 8 e 1 oxigênio. O que eu acabei de fazer? Eu peguei uma fórmula molecular, C3H8O, e consegui montar 2 compostos de funções químicas diferentes. Então, o que eu posso falar? Eu posso falar que esse composto aqui, ó, que é o 1-propanol ou propan-1-ol, ele é isômero de função do meu metoxietano, que é esse éter aqui. Esses 2 compostos, eles são isômeros de funções. Por quê? Porque eles apresentam a mesma fórmula molecular, mas são compostos de funções químicas diferentes. Então, esse é o primeiro caso de isomeria plana de função. Agora, a gente vai para a isomeria plana de cadeia. Tcharam! Nesse caso aqui, eu vou ter a mesma fórmula molecular, posso ter a mesma função química, aqui não faz diferença.
O que vai mudar? Vai mudar porque eu vou ter um composto com uma cadeia aberta e o outro com uma cadeia fechada, ou então eu vou ter um composto com uma cadeia que é linear e o outro que é ramificada, ou então eu vou ter um composto de cadeia homogênea e o outro composto de cadeia heterogênea. Nesse caso aqui da homogênea e da heterogênea, a gente precisa entender bem a diferença, né? A minha cadeia só é heterogênea se o heteroátomo estiver no meio da cadeia, ok? Se o heteroátomo estiver no grupo funcional, a cadeia permanece homogênea, tá? Então, olha só, peguei aqui a minha fórmula C4H10 e com essa fórmula eu vou tentar escrever uma cadeia carbônica linear e uma ramificada. De cara, eu sei que esses dois compostos, eles têm a mesma função química, né? São hidrocarbonetos. Eles vão ser isômeros de cadeia, porque eu vou fazer uma cadeia linear e uma ramificada com essa quantidade de carbonos e hidrogênios. Então, eu vou começar na linear aqui, ó. C4, então vai ficar CH3, CH2, CH2, CH3. Se eu somar, ó, 3 com mais 3, 6, com mais 2, 8, com mais 2, 10, 4 carbonos, C4H10. Escrevi uma cadeia linear. Vou tentar fazer uma ramificada agora, ó. Botar lá, ó, CH3, aí vou botar aqui CH3 também. Botar o metil, né, fora da cadeia. 1, 2, 3, 4. CH3. Ó, 3 com mais 3, 6, com mais 3, 9, com mais 1, 10. 10 hidrogênios, 4 carbonos. O que eu acabei de fazer? Peguei uma mesma fórmula molecular, montei dois compostos de cadeia completamente diferente. Esse aqui, ó, é o butano, esse aqui é o 2-metilpropano, ok? 2-metilpropano e butano são isômeros de cadeia. Eles apresentam a mesma fórmula molecular, mas um tem cadeia linear e o outro cadeia ramificada, tá? Um outro tipo de isomeria plana que a gente tem é a isomeria de posição. Muita atenção aqui. Na isomeria de posição vai entrar grupo funcional, insaturação ou ramificação. Então eu vou ter dois compostos que vão ter o grupo funcional em lugar diferente, ou a insaturação em lugar diferente, ou a ramificação em lugar diferente, ok? Peguei aqui a minha fórmula C3H8O e a partir dessa fórmula ó, eu consigo fazer o propan-1-ol. Então eu vou escrever aqui, ó, CH3, CH2, CH2OH, propan-1-ol. O meu álcool, né, o meu radical do álcool, que é a hidroxila, tá ligado ao meu carbono 1. Usei a fórmula molecular que o exercício pediu, C3H8O. Para eu desenhar o propan-2-ol, o próprio nome já está indicando. Ó. Aqui, o meu álcool, que é o meu ol, estava no carbono 1. Nesse caso aqui, o meu álcool vai ter que estar no carbono 2. Então, eu vou ter que botar ó, CH3, botar o meu OH aqui, né? CH3 também. Ok. Quantidade de carbonos 8, 1 oxigênio, 3 hidrogênios. Qual é a diferença? Nesse composto, meu grupo funcional estava ligado ao carbono 1. Nesse composto aqui, o meu grupo funcional está ligado ao carbono 2. Então, esses dois compostos, o propan-1-ol e o propan-2-ol, são isômeros de posição, ok? O grupo funcional é que mudou de posição no caso deles. Continuando, a gente agora vai falar da isomeria de compensação ou metameria. Gente, a isomeria de compensação também é chamada de metameria e é um caso específico porque o que vai diferenciar agora é a posição do heteroátomo. Muita gente confunde isomeria de posição com compensação. Na isomeria de posição que a gente acabou de ver, só vai entrar posição do grupo funcional, posição de insaturação e posição de ramificação. Quando eu estou mexendo na posição do heteroátomo da cadeia, eu estou falando da isomeria de compensação. Quem pode ter esse tipo de isomeria? Somente as funções éster, éter e amina. Por quê? Porque só nessas funções que a gente vai ter uma cadeia heterogênea,
uma cadeia que tem um heteroátomo. Porque essas funções aqui são funções em que necessariamente, né, eu tenho o meu radical da função no meio da cadeia. Então, nesse caso aqui, minha cadeia é heterogênea, então eu posso ter um heteroátomo, tá? Coloquei aqui, ó, C4H10O. De cara, eu sei que eu vou escrever um éter com essa fórmula. Ah, por que tu sabe que é um éter? Porque para ser éster, eu precisava de 2 oxigênios. E para ser amina, eu precisava de um nitrogênio. Como eu tenho um oxigênio só, eu sei que isso aqui é um éter. Então, eu tenho que mudar a posição do heteroátomo. Vou botar aqui, então, ó, CH3O, CH2, CH2, CH3. Ok. Quantidade de hidrogênio, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 4 carbonos, ok. O meu oxigênio aqui, o meu heteroátomo, ele está ligado ao carbono 1, né? Então, agora eu vou botar ele aqui, ó, no carbono 2. Vou botar aqui, ó, CH3, CH2, O, CH2, CH3. O que eu fiz? Eu mudei. Esse composto aqui, ó, ele é o metoxipropano. Esse segundo composto aqui é o etoxietano. Então, eu mudei a posição do meu heteroátomo. Mudei a posição do heteroátomo, formei 2 compostos diferentes, mas que possuem mesma fórmula molecular. É a condição, né, para eles serem isômeros. Então, se tem a mesma fórmula molecular, eles são isômeros e aí a gente vai fazer a classificação de qual tipo de isomeria que eles têm. E o último tipo de isomeria é a isomeria de tautomeria. A gente fala que essa isomeria aqui é uma isomeria dinâmica. Por quê? Porque a gente tem a conversão, ela ocorre em soluções aquosas, a gente tem a conversão de cetona em enol, é um tipo de tautomeria, a gente chama de cetonoenólica, e de aldeído em enol. Quem é o enol? O enol é o radical quando eu tenho um carbono que está fazendo dupla ligação, ou seja, um carbono insaturado ligado a um OH. Quando eu tenho esse radical aqui, eu tenho um enol. Muito cuidado para não confundir isso aqui com álcool, ok? Para ser enol, meu carbono tem que estar insaturado. Então, eu já coloquei aqui como que funciona, ó. Acompanha comigo. Aqui eu tenho uma cetona, ok? Essa aqui é a propanona. Qual que é a ideia? O que vai acontecer, né? Na verdade, esse hidrogênio aqui da propanona vai se ligar ao oxigênio para poder formar o OH que eu tenho no enol. E essa ligação dupla aqui vai passar para ser feita entre carbonos, para substituir, porque esse carbono aqui ele não perdeu um hidrogênio, então ele precisa de fazer mais uma ligação. Então ele vai passar a fazer uma ligação dupla com o outro carbono, e o hidrogênio que estava no carbono 1 se liga ao oxigênio que estava no 2 para virar OH. Então eu saí da propanona e cheguei no meu enol, ó, C fazendo ligação dupla com OH, enol, ok? Então esse primeiro equilíbrio aqui é a cetona-enol. Esse segundo equilíbrio aqui, a gente vai ter o aldeído virando enol. Pessoal, raciocínio muito similar. Esse hidrogênio que está aqui vai se ligar ao oxigênio para poder dar origem ao OH. A dupla ligação que estava sendo feita aqui vai ser feita agora entre carbonos, ó, para eu poder ter o meu enol e completar a minha ligação, ok? Então, o caso da isomeria de tautomeria é bem específico. A gente só tem entre cetona e enol, aldeído e enol, ok? Então, ó, aqui a gente fecha os 5 casos de isomeria plana que a gente tem. A gente falou da isomeria de função, da de cadeia, posição, compensação e tautomeria. São 5 casos de isomeria plana que a gente pode ter dentro dos compostos. Agora, a gente pode ter também a isomeria espacial geométrica. Gente, qual a diferença da isomeria espacial para a isomeria plana? No caso da isomeria espacial, eu preciso da molécula no espaço, ou seja, além da fórmula molecular, eu preciso do desenho dela espacialmente para eu poder diferenciar qual tipo de isomeria que ela vai ter,
ok? Então, o primeiro caso aqui de isomeria espacial é a geométrica. Quando eu falo que um composto ele tem isomeria geométrica, olha só, agora eu não estou comparando compostos, eu vou dizer se um composto é isômero geométrico ou não, ok? Na isomeria plana, a gente falava se um composto era isômero do outro. Aqui não, aqui o composto tem isomeria geométrica ou o composto não tem isomeria geométrica, tá? Qual que é a condição para que exista isomeria geométrica no meu composto? Primeiro, ele tem que ter uma ligação dupla, ou seja, só ocorre em compostos que são insaturados. É a primeira condição. Segunda condição, os ligantes de um mesmo lado da dupla devem ser diferentes. Presta atenção no que eu estou dizendo, ó. Radical 1 tem que ser diferente do radical 2, ou seja, esse radical aqui não está do mesmo lado desse radical aqui, eles têm que ser diferentes. E o radical 3 tem que ser diferente do radical 4, ou seja, este radical aqui tem que ser diferente deste radical aqui. Gente, isso é condição de existência. Ah, mas e se eu tenho um composto que tem uma ligação dupla, mas não tem os ligantes diferentes? Ele é geométrico? Não. Ah, e se eu tenho um composto que tem vários ligantes diferentes, mas não tem ligação dupla? Ele é geométrico? Não. Ele só vai ser geométrico se ele tiver a ligação dupla e se os ligantes dos carbonos que estão fazendo aquela ligação dupla forem diferentes. Agora, pensa comigo. O R1 pode ser igual ao R3? Pode. R1 pode ser igual a R4? Pode. O que não pode? R1 não pode ser igual a R2. Por quê? R1 e R2 estão em um mesmo carbono, ó. Eles estão no mesmo carbono da dupla, aí não pode. A mesma coisa, R3 pode ser igual a R1? Pode. R3 pode ser igual a R2? Pode. Agora, R3 pode ser igual a R4? Não. Por quê? R3 e R4 estão se ligando ao mesmo carbono. Então, eles precisam de ser diferentes, tá? É a condição de existência. E aí, quando o meu composto obedece a essas duas condições de existência, eu digo que ele é geométrico. E se ele é geométrico, ele vai ser classificado como um composto cis ou como um composto trans. A gente vai entender a diferença exatamente pelo fato de que eu falo que o meu composto é cis quando os ligantes iguais estão em um mesmo plano da molécula. Ou os ligantes iguais vão estar acima da ligação dupla, ou os ligantes iguais vão estar abaixo da ligação dupla. Então eu falo que a minha molécula é cis. Gente, pode ser ligante igual ou ligante de maior massa molar, ok? Os ligantes iguais ou de maior massa molar estão acima da dupla ou abaixo. Poderia estar aqui também, ó. Se eu tivesse tipo CH3, aí ligado aqui, carbono, carbono, aí aqui eu boto um hidrogênio, aí aqui eu boto, sei lá, outro hidrogênio, e aqui eu boto um cloro. Aqui, ó, os meus ligantes iguais estão em um mesmo membro da dupla, ok? É isômero cis. Agora, se os meus ligantes iguais ou de maior massa no total estão na transversal da molécula, olha só, tá na transversal da molécula. Um tá em um carbono, o outro tá em outro carbono. Eu digo que a minha molécula é trans. Os compostos ou os ligantes iguais estão na transversal da molécula. Gente, de novo, quando eu estou falando de isomeria geométrica, eu não estou comparando compostos, eu estou analisando cadeia. Então, tu vai pegar uma cadeia pronta e vai dizer se aquela cadeia é geométrica ou não. Se você falar comigo que aquele composto é geométrico, você tem que ser capaz de classificar ele em geométrico cis ou geométrico trans. Geométrico cis, se os ligantes iguais estiverem acima da ligação dupla ou abaixo da ligação dupla. Isômero geométrico trans, se os ligantes iguais estiverem na transversal da molécula. Pode ser nessa transversal aqui, ou então poderia estar assim também, ó. CH3, C dupla, C, CH3, hidrogênio. Ah, e se eu botar aqui também hidrogênio, ó.
esse composto aqui ele é trans? Com certeza, ó. Eu tenho compostos iguais na transversal da direita e compostos iguais também na transversal da esquerda. Isso aqui pode acontecer? Pode, não tem problema nenhum, tá bom? Classifiquei o composto como cis ou classifiquei o composto como trans, eu estou afirmando que nele existe isomeria geométrica. E aí a gente tem que analisar, poxa, tá, eu classifiquei que o meu composto é cis, o meu composto é trans, o que isso muda na minha vida? Na tua vida não muda muita coisa, mas na molécula muda. Por quê? Aí a gente entende que os compostos que a gente classifica como trans, eles são mais estáveis do que os compostos que a gente classifica como cis. O que eu estou dizendo com isso? A gente sabe que em química, estabilidade tem a ver com energia. Então, eu estou dizendo que os compostos trans, eles são mais estáveis, ou seja, é mais difícil de você romper um composto trans do que você romper um composto que é cis. Então, a tendência é que o seu composto que é trans, ele tenha maior ponto de fusão e de ebulição do que o composto que é cis, tá? Coloquei aqui um exemplo. Com certeza vocês já viram, né? Quando vocês pegam embalagem de comida, pode ser de margarina ou então de bolacha, aquelas bolachas recheadas de chocolate, enfim. Tá escrito lá assim, quantidade de gordura trans ou livre de gordura trans. O que é? Qual que é o problema da gordura? Gente, a gordura trans é uma gordura que ela é substituída. Então, a gente tem uma reação de substituição de alguns hidrogênios, é quase uma gordura hidrogenada que a gente fala. Qual que é o problema dessa gordura trans? A gente acabou de dizer que o composto que é trans, ele é mais estável. Ele apresenta altos pontos de fusão, altos pontos de ebulição, e ele é difícil de ser assimilado pelo nosso corpo. O nosso corpo não assimila gordura trans. Ah, o que é isso, André? Eu estou dizendo que o seu corpo, ele não tem capacidade, não que seu corpo não tenha capacidade, mas o seu corpo ele não foi feito para processar esse tipo de gordura aqui. Então, na maior parte das vezes, esse tipo de gordura, ele não vai ser processado pelo nosso corpo, não vai ser absorvido. E falando de uma forma assim, bem básica, o que não é absorvido vai virar reserva. E se vira reserva, automaticamente vai virar tecido adiposo e vai contribuir para o seu colesterol ruim, LDL, aumentar, e aí não vai ser legal para a sua saúde. É por isso que a gente tem que procurar se alimentar bem, né? Pegar alimentos livres de gordura trans. Nosso corpo não foi feito para assimilar esse tipo de gordura aqui, tá? A gente o nosso mecanismo natural de digestão e de assimilação de gordura não foi feito para gordura trans. Observa que eu não estou dizendo que o nosso corpo não absorve gordura. Não é isso que eu estou falando. E muito menos que o nosso corpo não processa gordura. Eu estou falando que, no caso da gordura trans, a gente tem um problema aí no processamento dela no nosso organismo. Então, fica a dica de alimentação aí, né? Comam bem, fiquem livres de gordura trans e afins. Ok? Então, acabamos de falar da isomeria geométrica, né? Classificamos lá a cadeia em cis, classificamos a cadeia em trans. E agora a gente vai falar sobre um outro tipo de isomeria espacial, que é a isomeria óptica. Gente, se a gente está falando de isomeria óptica, automaticamente a gente está falando da luz, né? Compostos que vão ter interação com a luz. O que é um composto que é opticamente ativo? Eu falo que o meu composto ele é opticamente ativo quando ele é capaz de polarizar a luz. Vamos entender o que é polarizar? Polarizar é colocar a luz para vibrar em um único plano. Então, eu vou ter um plano de vibração da luz. Traduzindo, acompanha comigo aqui no desenho. Esse desenho lindo que eu fiz aqui, ó, com um monte de setinha, são os feixes de luz. Muito bonito, né? A gente sabe que a luz, ela sofre um processo de espalhamento, né? Ela se espalha, ela se propaga em todas as direções possíveis. Então, imagina que essa substância A, ela foi iluminada por uma luz, a luz passou por essa substância A e continuou se propagando em todas as direções possíveis que ela poderia se propagar. Essa substância A, ela é opticamente ativa?
Não. Por quê? Porque ela não foi capaz de fazer a luz vibrar em um único plano. A luz chegou aqui em várias direções, passou pela substância A e saiu em várias direções. Então, a minha substância A, ela não é opticamente ativa. Agora, acompanha o raciocínio da substância B. A mesma luz, peguei agora a minha substância B. Iluminei essa minha substância B com um feixe de luz. O feixe de luz atravessou essa substância B. E aí, ao invés de ele se propagar em todas as direções, ele passou a se propagar em um único plano. Ele está se propagando só aqui na vertical. O que a minha substância B fez com a luz? A substância B polarizou a luz. Ao invés dela se propagar em várias direções, ela agora se propaga em um único plano. Então, eu posso dizer que a minha substância B, ela está opticamente ativa. Ou seja, ela é capaz de polarizar o plano de vibração da luz, ok? Existem alguns compostos orgânicos que são opticamente ativos, alguns compostos que são capazes de polarizar a direção da luz. E quando a gente tem esses compostos, a gente vai falar que eles apresentam isomeria óptica. Então, como que eu vou saber se o meu composto é ou não opticamente ativo? A condição de existência que a gente tem é que na cadeia deve existir um carbono que a gente chama de quiral, ou então carbono assimétrico. O que é o carbono quiral ou carbono assimétrico, né? Pode chamar de qualquer um dos dois jeitos. É um carbono que apresenta 4 ligantes. A gente sabe que o carbono tem que fazer 4 ligações, né? Então, ele apresenta 4 ligantes que são diferentes. Então, ele tem que estar ligado a 4 coisas diferentes, 4 cadeias carbônicas diferentes, ou 4 elementos diferentes, ou 4 substâncias diferentes. Coloquei aqui no exemplo, ó. Esse carbono aqui, ele é quiral. Toda vez que a gente tem um carbono quiral, a gente bota um asterisco perto dele, tá? Ele é quiral porque os 4 ligantes dele são substâncias diferentes, tá? Da mesma forma que eu posso pegar, vamos imaginar que a gente tem aqui, ó, uma cadeia carbônica, né? Vou pegar aqui CH2, CH3, vou botar aqui um fenil, vou botar aqui agora CH2, CH2, CH3. Gente, se eu for pensar nessa cadeia aqui, eu quero achar quantos carbonos quirais existem dentro dessa cadeia. Muito bom. Primeira coisa que você tem que pensar, se o seu carbono está ligado a 2 ou mais hidrogênios, ele já não é quiral mais. Por quê? CH3 quer dizer que o carbono está ligado a 3 carbonos. Os 3 hidrogênios, desculpa. Os hidrogênios são iguais, então ele já não vai obedecer essa ideia de ligantes diferentes, né? Aqui também não, aqui não, aqui não, porque isso aqui é carbono ligado a hidrogênio. Aqui não, aqui não, aqui não. O único carbono aqui que é quiral é esse, ó, que eu vou botar aqui um asterisco nele. Por quê? Porque CH3 é diferente dessa parte da cadeia, dessa parte da cadeia e dessa parte da cadeia. O meu radical aqui, benzil, fenil, né, é diferente do CH3, é diferente dessa cadeia e é diferente dessa cadeia. Essa cadeia aqui, ó, CH2, CH3, é diferente dessa cadeia, diferente dessa e diferente dessa. E essa cadeia aqui, ó, CH2, CH2, CH3, é diferente dessa, dessa e dessa. O que eu quero que vocês entendam? Quando a gente analisa a quiralidade de um carbono, eu não analiso quem está ligado, só quem está ligado a ele. Eu não vou analisar só o CH2. Eu vou analisar o composto, a minha cadeia que está ligada a ele. Eu não vou analisar só esse CH2 aqui, eu vou analisar todo mundo que está ligado ao carbono, ok? Por isso esse carbono aqui, ele é quiral, tá bom? Então, ó, se a sua cadeia carbônica, né, acabei de fazer o desenho da minha cadeia carbônica aqui, ela tem um carbono quiral, então eu já posso falar que essa substância aqui é opticamente ativa. Toda substância que é opticamente ativa, gente, produz 2 tipos de isômeros opticamente ativos. Isômeros que são destrógenos e isômeros que são levógenos. Os isômeros que são destrógenos são aqueles que desviam a luz para a direita. E a gente fala que a gente tem um desvio que é positivo. Então, ele vai desviar o plano de vibração da luz para a direita. A luz estava lá em todas as direções, passou por ele e ela vai sofrer um desvio para a direita. Vai começar a vibrar nesse plano aqui só.
Agora, se ele for levógiro, quer dizer que ele está desviando a luz para a esquerda. A gente fala que está tendo um desvio negativo. Então, a minha luz passou por ele e ó, teve o plano de vibração dela desviado para a esquerda. Por via de regra, todo composto que é opticamente ativo é capaz de produzir pelo menos um isômero que é destrógeno e um isômero que é levógeno. Então, por exemplo, essa cadeia aqui, ela tem um carbono que é quiral, ela vai produzir um isômero destrógeno e um isômero que é levógeno, tá? Ah, mas ela pode produzir em quantidades, ela sempre produz em quantidades iguais? Pode ser que sim. Pode ser que não, mas que vai produzir pelo menos um de cada, ela vai produzir. E aí a gente consegue calcular quantos isômeros opticamente ativos eu tenho no meu composto. Eu vou calcular fazendo 2 elevado a N. Esse N aqui da frente, ó, é o número de isômeros ativos. Esse N aqui é o número de carbonos quirais. Por exemplo, aqui na minha cadeia, ó, eu tinha um carbono quiral só. Então, se eu for descobrir quantos isômeros opticamente ativos ele vai produzir, eu vou colocar N é igual a 2 elevado a 1. 2 elevado a 1 é 2, então N é igual a 2. Quer dizer que esse composto aqui, ele vai ter que produzir pelo menos 2 compostos que são opticamente ativos. Um que vai ser destrógeno, que eu vou chamar de D1, e o outro que eu vou chamar de L1, que é o levógeno, tá bom? Aí eu posso também descobrir qual a quantidade de misturas racêmicas que o meu isômero opticamente ativo vai produzir. Vamos para o conceito. Gente, a minha cadeia produziu 2 isômeros opticamente ativos, um destrógeno e um levógeno. Ok. Esses isômeros, a gente fala que eles são enantiomorfos. Por quê? Se eu juntar o da direita, o que está desviando para a direita, com o que está desviando para a esquerda, eles vão se anular, né? Positivo, negativo, são enantiomorfos. Igual a imagem que a gente tem no espelho, quando você está na frente de um espelho plano. Se você levanta a sua mão direita, parece que a sua imagem levantou à esquerda. É o mesmo caso aqui, tá? Agora, pode ser que a gente forme misturas racêmicas. O que são misturas racêmicas? São misturas de isômeros opticamente ativos em mesma proporção. Então, eu vou ter 50% de isômeros que são destrógenos e 50% de isômeros que são levógenos. Quando isso acontece, a gente fala que a gente formou um racemato ou uma mistura racêmica. Eu tenho 50% de cada um dos meus compostos sendo destrógeno e o outro 50% levógeno. Eu consigo saber quantas misturas racêmicas um composto consegue formar? Sim. Como que eu falo? Esse I aqui é o número de misturas racêmicas, né? Número de racematos, vou colocar aqui. É igual a 2 elevado a N, que continua sendo o número de carbonos quirais. Número de carbonos quirais. N menos 1. Então, voltei no meu exemplo. Minha cadeia aqui, linda, bonita, tem um carbono quiral só. Então, eu vou calcular o número de misturas racêmicas para ela. I é igual a 2 elevado a 1 menos 1. Então, I aqui vai ser igual a 2 elevado a 0. Todo número elevado a 0 é igual a 1. Então, I é igual a 1. Faz sentido o que eu estou falando? Faz. Ó, olha aqui, olha. Esse 1 aqui está indicando que ela é capaz de formar uma mistura racêmica. E olha só, quantos isômeros opticamente ativos ela pode formar? 2. Eu não falei que seria um destrógeno e um levógeno? Então, o que eu estou dizendo? Se elas formarem na mesma proporção, se esse composto formar na mesma proporção a quantidade de isômero, destrógeno e levógeno, ele vai estar formando uma mistura racêmica, que é o máximo que ele pode formar. Por que eu estou falando? Porque pode ser que ele não forme na mesma proporção. Pode ser que forme tipo 60% de destrógeno e 40% de levógeno. É uma mistura racêmica? Não. Agora, se formou 50% desse e 50% desse, aí eu tenho uma mistura racêmica. Tá
Bom, então o segredo, gente, na isomeria óptica é, primeiro, identificar se tu tem carbono quiral na cadeia. Se você tem carbono quiral na cadeia, a sua cadeia, o seu composto é opticamente ativo, ok? Passo 2, você consegue saber qual é o número de isômeros opticamente ativos aquele composto produz e qual o número de misturas racêmicas ele também é capaz de produzir, ok? Pessoal, é isso, essa aula a gente falou um monte de coisa, a gente falou de isomeria plana, falamos de isomeria espacial geométrica, falamos de isomeria espacial óptica, tá? Então foram várias informações em uma mesma aula, mas eu tenho certeza que vocês vão dar conta, vão assimilar tudo e não vai ter a menor dificuldade, ok? Pessoal, valeu, essa era a aula, beijos, até a próxima, fui!